Olá, queridos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma mensagem de Deus para o nosso coração e desde já quero agradecer você que se inscreveu no canal, Lisa Carvalho, e que também está curtindo e compartilhando as mensagens na página do Facebook. Quero abençoar a tua vida, quero te desejar, nesse início de semana, nesse final de dia, mas início de semana, que Deus possa abençoar a tua vida, o teu trabalho e todos os teus planos. Quero agradecer a todos que já se inscreveram e que Deus possa falar conosco nesses minutos aqui que nós vamos ministrar a palavra. Amém? Então, sejam todos bem-vindos. E hoje eu tenho uma palavra para o nosso coração que está no Salmo 1. E a pergunta estava meditando mais cedo, com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem tomado conselhos? Porque a nossa vida, diante de tudo, famílias, amigos, geralmente nós tomamos conselhos com muitas pessoas, não é assim? Com seus amigos, pai, mãe, filhos, enfim. Mas será que é de todas as pessoas que eu devo confiar, Liz? São todas as pessoas que são iluminadas de Deus para poder me aconselhar sobre um determinado negócio, sobre a vida emocional, sobre a vida sentimental, sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual. São todas as pessoas com as quais nós devemos confiar? Será que Jesus nos aconselha dessa forma? Então, o Salmo 1, ele é um salmo introdutório. Nós sabemos que o livro de Salmos, ele é um livro composto por um cântico, é um hinário para o povo de Israel. E nem todos os salmos são de Davi. Alguns outros salmos são de outros profetas, outros sacerdotes que fizeram os salmos e escreveram. E esse Salmo 1, ele fala entre os justos e os ímpios. Então ele é um salmo introdutório para todos os outros salmos. Ou seja, ele vem preparando para todos os outros salmos que são hinos de adoração a Deus. Esses salmos são compostos, alguns de confissão, de agradecimento, de glorificação ao Senhor, e eles mostram, na verdade, diante de todos nós, a intensidade da dor de cada um, diante da composição desses salmos, e não somente a dor em si, mas a gente vê salmos que Davi pede para que o Senhor livre ele dos inimigos. Ele fala que a alma dele estava angustiada. Enfim, você pode depois estudar os salmos e a gente também pode trazer aqui algumas palavras em relação aos salmos. E o Salmo 1, ele chama atenção que ele é um preparo para todos os outros. E ele já inicia falando o seguinte, ele fala os justos e os ímpios. Então você sabe quem é o justo e quem é o ímpio? Você sabe a diferença de uma pessoa justa e de uma pessoa ímpia? Então a pergunta você não pode se esquecer com quem você tem se aconselhado, em que roda, com quem você tem se assentado. Essa é uma pergunta que fica no nosso coração para que a gente possa refletir nessa noite. E diz assim, no Salmo 1, no verso 1, bem-aventurado o homem, ou a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse primeiro verso, ele já fala para nós o seguinte, olha, bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Então, com quem que eu tenho me aconselhado? Com quem que eu tenho tomado conselho? Que conselho é esse, Lisa? Quem é o ímpio? Quem é o justo? Queridos, a pessoa ímpia, a pessoa que é aquela que conhece a palavra de Deus e ela não pratica a palavra. E eu faço essa pergunta, Deus faz essa pergunta para você. Será que todas as pessoas estão capacitadas para te aconselhar numa situação delicada, numa decisão que você precisa tomar? Às vezes até mesmo uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma questão sentimental, enfim, eu não sei. Eu faço essa pergunta para você. Todas as pessoas com quem você se aconselhou até hoje, elas estavam preparadas para te dar uma direção, uma palavra de sabedoria, para que você não viesse a tomar uma decisão? Eu digo para você que muitas pessoas
nos aconselham, né, no decorrer da vida. Conselho, a gente diz o ditado, né, se fosse bom a gente não daria. Mas a gente tem alguns exemplos na palavra de Deus, que aqui a gente não vai ter o tempo necessário para nos aprofundar, mas eu vou trazer na outra oportunidade. Por exemplo, no livro de 2 Samuel. Ali a gente vê uma história interessante em que a Bíblia diz que o segundo filho de Davi se chamava-se de Absalão. E Absalão, no capítulo 15 e no capítulo 17, principalmente no capítulo 15, ele tinha no seu coração ali um desejo de tomar o lugar do seu pai. Ele furtava, diz a Bíblia, né, as pessoas que vinham para se aconselhar no palácio, ele ficava lá na porta, dando os seus conselhos. Ele era um homem formoso, diz a Bíblia. E lá no capítulo 17, ele na verdade estava planejando tomar o lugar de Davi. E ele juntou várias pessoas importantes, né, da cidade e foi para Jerusalém, que naquela época era a capital, onde Davi estava reinando, enfim, foi ungido rei de Israel. E ele tomou um dos grandes conselheiros de Davi, que se chamava de Aitofel. E esse Aitofel, então, ele aconselhou, né, a Davi que fizesse, a Absalão, perdão, que fizesse uma emboscada, né, para matar a Davi. Mas veio um outro conselheiro que se chamava de Usai, né? E a Bíblia diz que esse Usai disse que o conselho de Aitofel não era tão bom assim, que o próprio Absalão é que deveria ir, né, e fazer o serviço, enfim. Estou aqui, claro, resumindo a história, mas você pode ler lá no livro de 2 Samuel, né, no capítulo 17, sobre o conselho de Aitofel. Então, um exemplo claro, né, de pessoas que tomam um conselho, né, e Deus ele permitiu ali. E diz ali que Usai, então, né, deu um outro conselho, né, dizendo que o conselho de Aitofel não era tão bom assim. Então, lá no versículo 14, diz que Absalão e todos os homens de Israel disseram que era melhor o conselho de Usai do que o do Arquita, né, o Arquita, na verdade, do que o do Aitofel. E ali Deus permitiu, diz que, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse a Absalão. O que quer dizer isso, Lígia? Se você for olhar ali depois no capítulo 18, né, e depois até o 19, diz que depois de todo esse plano, né, diabólico de Absalão contra Davi, e fundamentado e como é que se diz assim, apoiado, né, por esses conselheiros, o próprio Absalão caiu numa armadilha, né? Diz a palavra que ele ficou pendurado num carvalho, né? E ali veio então alguns homens e transpassaram, né? Usaram armas e o mataram. Então, esses conselhos que Absalão tomou, na verdade, o conselho de Usai, foi até pior que o conselho de Aitofel. Ambos os conselhos não eram conselhos, né, vindos da parte de Deus, é claro que não, porque ele tinha um plano, na verdade, de tomar o lugar de Davi. Provavelmente, né, ele tinha algum ressentimento também a Aitofel para seguir Absalão nesse plano diabólico. Então, se você for olhar ali a história, você vai ver que nós não devemos, né, nos aconselhar com o ímpio. Mas, Lisa, quem é o ímpio? Como eu disse, é aquele que conhece a palavra, mas não pratica. É aquele que sabe o que tem que fazer. Jesus disse que mais do que nós ouvirmos a palavra, nós devemos praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que ouve e pratica, Jesus disse que é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Como é que eu e você vamos nos aconselhar com pessoas que não estão iluminadas pela palavra de Deus? Como nós, sendo de Deus, vamos nos aconselhar com pessoas, né, que não estão debaixo da mão de Deus, com intimidade com Deus, sendo direcionadas por Deus para assuntos às vezes delicados, como lidar com os nossos filhos, lidar com as nossas finanças, com a nossa família, com o nosso chamado. Então, a Bíblia diz que aquele que é sábio, né, nós queremos ser sábios, devemos andar com quem também é sábio. E isso, Lisa, quer dizer então que eu tenho que me afastar de todas as pessoas? Não. A Bíblia está falando aqui que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. É claro que nós vamos conviver com todo tipo de pessoa aí fora. É claro que nós temos que nos relacionar, queridos,
com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, com os nossos parentes, todos. Mas eu estou falando que Deus quer trazer para nós é com quem eu tenho tomado conselho. Quando nós nos aconselhamos, como esse caso aqui que eu dei, um breve exemplo, né, bem resumido, mas você pode estudar no livro de 2 Samuel, esse conselho aqui foi para que Absalão tomasse uma decisão. Geralmente, quando a gente toma conselho com alguém, é porque a gente quer aquela outra perspectiva dessa pessoa para que a gente possa tomar a nossa decisão. Não é assim? Então, às vezes a gente pergunta para um colega, para uma pessoa da igreja, mas que ela não está iluminada, ela não está direcionada pela palavra de Deus. Então, o conselho, né, quando a gente toma de alguém, é para que ele venha nos influenciar a tomar uma decisão. Assim como aconteceu aqui. Só que esse conselho aqui foi do ímpio. Que provavelmente se Aitofel, que era um dos maiores conselheiros do rei, seguiu o filho de Davi, seguiu Absalão nessa empreitada, com certeza ele tinha algo contra Davi. O coração dele já não estava tão puro assim. Foi a motivação que fez com que ele apoiasse o plano diabólico do filho contra o pai. E você viu que Deus, então, permitiu que o conselho de Aitofel se dissipasse e que Dilsai prevalecesse. Ou seja, o próprio Absalão fizeram toda a armadilha, porém, Davi saiu, na verdade, vitorioso, porque ele era homem de guerra, diz a palavra. Ele era um homem de guerra, né? E ali vocês viram a morte trágica que veio sobre a vida de Absalão. E Davi depois lamenta a morte dele, sabendo que ela era consequência lá do seu adultério, enfim, lá do passado. Mas o que Deus quer trazer para nós, que feliz é aquela pessoa que toma o conselho não dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam da palavra. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com quem nós nos assentamos, com quem nós conversamos e até que ponto da conversa nós temos que participar. No momento que entra o deboche, a zombaria, né, a Bíblia diz que nós devemos então nos afastar. Nós devemos conviver com todos, amar a todos, mas nós temos que pedir a Deus, eu e você, o discernimento, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer diferença, que há necessidade, diz em Malaquias, que haja uma diferença daquele que serve e o que não serve a Deus. Porque diferença vai fazer se eu me assentar na roda daqueles que estão errando, debochando da palavra, daqueles que não acreditam. Eu posso me sentar com eles para falar da palavra, mas não para concordar com as coisas que eles estão falando. É bem diferente. O Senhor Jesus andava com os pecadores para pregar a palavra, mas não para concordar com o erro. Há uma grande diferença e muitas pessoas confundem isso. Nós somos de Deus, andamos na luz, somos iluminados e somos chamados nesse mundo para levar a luz, mas não para concordar com as obras infrutíferas das trevas. Cuidado, porque talvez muitas pessoas não estão indo para frente, não estão andando para frente, não estão vencendo, porque elas estão se assentando na roda dos escarnecedores. Às vezes até sem querer são levadas, porque elas não têm ainda discernimento do ambiente onde elas estão. Então nós temos que, quando chegarmos num lugar, nós temos que pedir a Deus discernimento. Nós temos que saber ouvir o que as pessoas estão falando e saber o limite, até que ponto eu tenho que estar ali com aquelas pessoas e concordar. Então a pergunta, com quem você tem se aconselhado? Em Provérbios capítulo 8, no versículo 14, diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. E em Isaías, no capítulo 30, quero deixar para você meditar, capítulo 30, no versículo 1, diz assim, Deus então, ele começa a chamar a atenção do povo, né, para que eles venham, né, e diz assim, contra a aliança com o Egito, é o título desse capítulo. E o Egito para nós hoje simboliza as coisas desse mundo, como o mundo vive, né? Porque o que a gente vê hoje? Aquilo que é certo, né, para o mundo é errado e o que é errado é certo. Então os valores eles trocaram muito.
Então, a Bíblia está dizendo, ó, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas aquela pessoa que se detém na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor noite e dia. Então, o que é meditar na lei do Senhor? Não é somente um exercício mental, é eu ter a palavra em mim para que eu possa meditar noite e dia nessa palavra. E é essa palavra que vai me guiar, na verdade, em todas as minhas decisões. Então, não são todas as pessoas, queridos, que estão preparadas para aconselhar você. Cuide bem isso. Ah, Areias, mas as pessoas que eu conheço, todas são boas para mim, nenhuma tem inveja. Será? Olha o que aconteceu aqui com Davi, olha os exemplos claros lá com José. No Velho e no Novo Testamento, você acha que só quem viveu os tempos de Jesus que foram perseguidos por causa da palavra? Você acha que nós... Tu acha que as pessoas, queridos, não observam eu e você, as nossas atitudes? Você acha que todas as pessoas gostam de mim e de você? Que não há aquelas pessoas que não gostam? Não há aquelas pessoas que vão nos aconselhar de uma forma errada, segundo a sua perspectiva? Então, o conselho que nós temos que tomar, com quem que eu tenho me aconselhado, o primeiro conselho que você tem que ter na sua vida, para todas as áreas da sua vida, tem que vir dos céus, tem que vir de Deus e de amigos e amigas que estão debaixo da palavra, que estão iluminados pela palavra, pessoas de Deus, pessoas de caráter, pessoas de palavra. Então, é essas pessoas que você vai conhecer a árvore, diz a Bíblia, pelo fruto. Você não vai tomar o conselho de uma pessoa que está com a vida toda errada. Se você está endividado, está desesperançado, como é que você vai tomar um conselho para a pessoa que está igual ou pior que você? Você tem que tomar o conselho daquela pessoa que está debaixo da palavra, que tem uma palavra de fé, de esperança, de sabedoria para te dar. Se não, é um cego que guia outro cego. Se você está vivendo um momento de cegueira, um momento de problema na sua vida, que todos nós passamos, eu, você, todos nós, como eu vou seguir um conselho de alguém que está com a vida errada, está no adultério, está na mentira, que não tem a Bíblia, que nunca leu? Como que eu, cristão, que eu que creio, vou tomar conselho com alguém que não é? A Bíblia diz que nós entramos em julgo desigual, queridos. Não há comunhão da luz com as trevas. Em relação a conselho, eu posso andar com essa pessoa, posso conversar, orar por ela, amá-la, com certeza. Agora, tomar um conselho para que você, através desse conselho, decida algo na sua vida, é outra história, é uma outra esfera de entendimento. Em Isaías 30 diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, né? E fazem aliança sem a minha aprovação. Então, existem pessoas que não estão indo para frente porque estão se aliançando, estão tomando aliança com pessoas que não estão iluminadas pela palavra de Deus. Quem mandou você tomar o conselho com A e com B? Quantas pessoas hoje, não é verdade, estão arrependidas, né? Pessoas de Deus estão arrependidas de terem tomado conselho com A e com B. Ah, mas ela parecia uma mulher de Deus, ele parecia um homem de Deus. Queridos, a Bíblia diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que se dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Mas como que eu vou saber discernir, Lisa? O fruto, né? O limão e só vai dar no pé de limão. Não tem como tirar um fruto doce de um fruto amargo, né? Um resultado bom de algo que não é bom. Como que eu vou saber? Primeiro, conhecendo a palavra, pedindo a Deus que coloque pessoas para te aconselhar. Você pode ter 20 amigos, mas conselheiros, né, como na época de Davi, eram poucos que ficavam ao lado do rei para aconselhar. E para que serviam os conselheiros? Para que o rei tomasse decisões, para que o rei abrisse os olhos contra os inimigos. Eles eram, como se diz hoje, os olheiros do rei. E olha o que diz a palavra, para acrescentarem pecado sobre pecado. Descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Ou seja, eles vão buscar conselhos, né? Em outras Bíblias, né? Que diz ali que vão buscar conselhos que não é, na verdade, do Senhor. Ai daqueles que vão buscar conselhos, consultar lá na sombra do Egito, para acrescentarem problema após problema, que fazem aliança sem a aprovação do Senhor. Então, mais uma vez, com quem você tem se aconselhado?
Com quem você tem tomado? Lisa, eu tomei conselho, eu ouvi o fulano, eu ouvi o ciclano, e hoje estou provando, na verdade, né, o fruto do meu erro, eu estou provando aí, né, o problema sobre a minha vida. Mas hoje é o momento de você decidir se você quer andar com Deus ou não. Jesus disse, é sim, sim, não, não. Como que o amigo e a amiga que está com problema, que está vivendo uma vida toda errada, querido, me perdoa, como que ele vai ter credibilidade de te aconselhar, na verdade, para tomar uma decisão na tua vida? Então, cuide bem. Bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios. É feliz a pessoa que não anda no conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes ela tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, se você estiver na palavra, meditar na palavra, você não vai ser enganado. A pessoa até pode te dar um conselho, mas você vai pensar, realmente esse conselho vem de Deus? Eu sempre tenho isso comigo, olha. Eu escuto muitos conselhos, né? Eu acho que escutar, a gente tem que ser, né, cristão, nós somos educados, nós temos que escutar as pessoas. Mas eu sempre observo a vida da pessoa. Eu sempre observo a vida dela com Deus. Se ela tem fé, se ela tem uma fé segura, uma fé definida, né? Então, eu sempre procuro olhar assim, olha, a pessoa pode me dar o conselho, mas não quer dizer que eu vou seguir aquilo que ela está falando. Eu preciso ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que é guiado, né, que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Quem tem que guiar você e eu é o Espírito Santo. Você pode ouvir 10 pessoas, muda de emprego, muda de cidade, né? Muda isso, muda aquilo, faz isso, faz aquilo outro, mas não quer dizer que você tem que fazer. A primeira pessoa que você tem que consultar é a Deus, como diz em Provérbios, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Pega essa palavra para você, né? Esse exemplo, por exemplo, lá de Absalão, né? E você leia isso na história e diz mais, se essa pessoa meditar noite e dia na lei de Deus, diz mais no versículo 3, ele vai prosperar, ela vai prosperar, diz que ela será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, essa pessoa será bem-sucedida. Você quer ser bem-sucedido? Você quer prosperar na tua vida, até financeiramente, de todos os sentidos? Você quer prosperar? Você quer que as portas se abram? Você quer estudar? Você tem sonhos? Você tem planos? Você que é jovem? Você que é casado? Você que está me vendo? Você quer ser bem-sucedido, principalmente na questão espiritual com Deus? Primeira coisa, medita na lei do Senhor, noite e dia, e te afasta, no sentido, te afasta do conselho dos ímpios, né? Filtra mais, não te assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, cuidado, comece a fazer um exame de você, examine-se você mesmo. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e veja se você não está, de repente, se assentando, como eu digo, não é na roda física com as cadeiras, né? Não é esse se assentar somente. Às vezes até na rede social, queridos. Não é somente na roda, nas cadeiras, até pela rede social. Será que eu não estou me assentando na roda dos escarnecedores? Será que eu não estou concordando, né, com o pecado alheio? Será que eu não estou me aliançando, como disse ali em Isaías, sem que Deus tenha aprovado? Será que eu não estou entrando em julgo desigual? E porque aí não adianta você orar, jejuar, subir no monte, descer do monte, não vai adiantar, porque não adianta só eu escutar a palavra. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que eu preciso praticar a palavra. Então muitas pessoas não vão para frente, não são bem-sucedidas porque elas não praticam a palavra. Então Deus está dando todos os conselhos para nós pela Bíblia. Ele está mostrando a receita do bolo, como assim dizer, né? Ele está dizendo, olha, Lisa, não anda no conselho dos ímpios. Se você fizer isso, você não vai ser bem-sucedida. Procura fazer isso, isso e isso. Mas muitas vezes, queridos, nós fazemos as coisas da nossa própria cabeça. A Bíblia diz que muitas vezes nós seguimos o nosso próprio coração. E ela diz que enganoso é o coração. E nós deixamos de lado aquilo que Deus quer falar. Sabes por quê? Porque muitas vezes, queridos, o que Deus quer falar para mim, para você, vai contra aquilo que eu quero. Me desagrada, me dói. Muitas vezes a palavra que Deus tem para mim, para você, não é a palavra que eu quero ouvir, mas é a palavra que você precisa ouvir para ser bem-sucedido. Porque muitas pessoas querem que o seu ego seja massageado,
querem que Deus passe a mão por cima da cabeça delas a todo tempo, e não funciona assim. A Bíblia diz que Deus ama e Deus repreende aquele quem ama. Então, quando Deus vier com uma palavra de repreensão, uma palavra mais dura, aceite. Se Deus está trazendo essa palavra para nós, é porque Ele quer que nós andemos no conselho dEle e não dos ímpios. O ímpio é aquela pessoa que conhece a palavra e não pratica. Ela está em desobediência, ela está com a vida errada também. Ela também precisa do conselho do Senhor. E o justo não. O justo é aquele que ouve e aquele que pratica. Ele ouve um pouco e pratica um pouco. Ele pode não conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ele conhecendo o versículo e praticando o versículo, glória a Deus por isso. É melhor eu conhecer um pouco e praticar aquele pouco do que eu conhecer tudo e não praticar nada. Porque aí eu serei bem-sucedida. A seu tempo, essa pessoa vai dar o seu fruto. E tudo que fizer prosperará. E os ímpios não são assim, diz no verso 4. Eles são como a palha que o vento dispersa. Então, a palha, né, não tem peso, né, se é dispersado pelo vento, porque é leve, não tem peso, não tem fruto. São como a palha, pois os perversos não prevalecerão. E ali diz que então o Senhor conhece o caminho dos justos. Amém? Então, cuidado com quem você tem se aconselhado, aonde você tem se assentado, que rodas você tem participado, que conversas você tem participado, o que você tem compartilhado. Talvez você diga, mas como é que você consegue vencer? Como é que ela vence? Tem um casamento abençoado, filhos, como é que ela prospera? Ele prospera. Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre a vida daquele homem e daquela mulher. Claro, tem o esforço da gente, nós temos que nos esforçar, temos que fazer a nossa parte, mas porque nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Ame as pessoas, ore pelas pessoas, você não precisa se afastar das pessoas, mas cuidado com os conselhos que você tem ouvido. Cuidado com os conselhos para quem você tem pedido conselhos. Observe a vida dessa pessoa, se essa pessoa é de Deus, se essa pessoa tem uma vida com Deus, se essa pessoa lê a Bíblia, se ela tem o Espírito Santo para direcionar a vida dela, se ela é tua amiga e se alegra com as tuas vitórias. Observe essas reações. Se ela tem tudo isso, ela tem as credenciais para poder te aconselhar. Não seja, né, e não queira ter aitoféis na tua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar. Fique com esta palavra. Amém? Para o teu coração. Fique meditando nessa palavra e que nós possamos tomar conselhos do Senhor para sermos bem-aventurados e bem-sucedidos. Amém? Que possamos ser ouvintes, Senhor, e não somente ou praticantes, Senhor, e não somente ouvintes da Tua palavra. Que nesta noite nós possamos praticar a Tua palavra, para que possamos prosperar em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus, a pessoa que está vendo esse vídeo, seja abençoada nesta hora, que ela escute os conselhos do Senhor, que ela saiba ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é do Senhor. E que o Senhor venha nos proteger e nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que nós tenhamos uma ótima semana e que se você ainda não se inscreveu no canal Lisa Carvalho, você está convidado a se inscrever, curtir e compartilhar, e que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, fique com essa palavra e até o próximo vídeo, querendo Deus.